Ei, Wagner, boa noite, pessoal. Estava aqui fazendo os ajustes com a Edilane. Beleza, boa noite a todos. Tá dando mais uns 2 minutinhos para ver se vai entrar mais alguém na aula. Ô, Wagner, deixa eu aproveitar que a gente está aguardando o pessoal chegar para tirar uma dúvida. Quando a gente fala de meteoros, a gente está se referindo à pedra ou a gente está se referindo a um tipo de rocha? Meteoro é qualquer tipo de material que cai sobre a superfície. Tá? Inclusive, eu até mandei o material antes para a Rita, mas não para a Rita, é porque está no nome dela ali, a página. Aí eu sempre acho que é Rita. Rita é o nome dela. Não, eu estou perguntando porque o sinal que a gente encontrou, né, para falar de meteoro, é um sinal que faz associação com a questão da pedra, entendeu? Aí eu não sei se é mais correto fazer associação com a pedra ou com a rocha, porque tem uma diferença, né? Não tem diferença nenhuma. Pedra e rocha é a mesma coisa. É muita frescura, Não tem nada a ver, pedra e rocha é a mesma coisa. Quem fala que, não, o geólogo não pode... É besteira, é preciosismo babaca. Não tem sentido. Não deixa o Edil te ouvir, hein? Eu vou dar um cascudo no Edil, vou dar um cascudo nele, tá? Ô, Gabriel, você pode usar a simbologia... Como é que é chuva? Então, porque meteoro também é chuva. Meteoro também é chuva. Quando a gente fala tem um processo que a gente chama de intemperismo, que é quando a rocha ou a pedra começa a ser atacado pelos agentes atmosféricos, o primeiro deles chama-se meteorização. Mas não é porque meteoro está caindo em cima da pedra, é porque a chuva está caindo em cima. Então, os processos meteóricos têm a ver com chuva também. Eu vou logo no início da apresentação da aula, já falo essa característica. Tá? Tá bom, então. Obrigado. Só mais um minutinho, são 19h05. Só mais um minutinho só. Edilane, vê se você consegue fechar o seu microfone que está dando retorno. Tá. Bom, já deu 19h05, tá? Vamos começar. Gabriel ou Edilane, se alguém entrar e eu não perceber, porque a página eu não consigo ver, aí vocês me avisam que eu autorizo a entrada. Eu saio da tela e autorizo a entrada. Beleza? Tá, joia. Beleza. Então, deixa eu ir lá para a apresentação. Tá? Geralmente a gente começa, sempre falando da aula anterior. Então, o que a gente viu na aula anterior, deixa eu acertar aqui, tá? A gente começou a falar sobre massas de ar. Então, a gente falou sobre massas de ar. Tá? E aí a gente falou, em primeiro lugar, do conceito de massa de ar. Tá? E aí o conceito de massa de ar, que são grandes bolhas ou grandes blocos de ar que se formam em cima de regiões mais ou menos homogêneas, né? Então, esse conceito, essas bolhas, esses blocos de ar que se formam em regiões mais ou menos homogêneas. Falamos sobre os fatores que determinam, os fatores envolvidos nesse processo de criação de massas de ar. E a gente definiu basicamente 2 fatores, ou seja, aqueles que estão ligados ao espaço, e aqueles que estão ligados ao tempo. Espaço, porque essa bolha de ar, ela se forma em cima de uma área que apresenta determinadas características. E uma dessas características que eu falei é que essa área ela precisa ser homogênea, ela tem que ser mais ou menos igual, como uma superfície oceânica, um deserto, uma floresta ou qualquer coisa do tipo.
E o tempo é porque ela precisa de um determinado tempo para que ela possa, né, começar a se movimentar. Então, ela se forma em cima de uma região e depois ela se movimenta por diferença, por gradiente de pressão. Ela se transforma, ela se modifica à medida que ela vai, né, saindo de um lugar para o outro. Depois, a gente falou um pouquinho sobre a classificação das massas de ar, e a gente viu que as massas de ar elas se classificam segundo dois critérios, né? Elas podem ser caracterizadas como sendo marítimas, né, em cima do oceano, ou continentais, quando elas se formam em cima do continente, tá? E elas podem se formar em cima das regiões polares, pode se formar em cima das regiões tropicais, ou pode se formar em cima das regiões equatoriais, tá? Então, aí elas se classificam dessa forma. Então, geralmente a gente dá o nome de polar, ou em cima do trópico, seja trópico de Capricórnio ou trópico de Câncer, né? Então, essa é a classificação. Nós vimos que as massas de ar, elas se movimentam, né, em função do que a gente chama, as chamadas massas de ar, né, que pode ser frio ou quente. E elas sempre se movem das regiões de ar frio, de alta pressão atmosférica, para as regiões de baixa pressão atmosférica. Então, o movimento basicamente se dá dessa forma. Nós vimos também que no Brasil, né, no Brasil, nós temos, atuando no território brasileiro, 5 grandes massas de ar. Nós temos uma massa de ar que se forma em cima da região da floresta amazônica, que seria a massa equatorial continental. Depois, em cima do oceano, também sobre o Oceano Atlântico, mas na linha do Equador, a gente tem a massa equatorial atlântica. Em cima do Pantanal e do Chaco, a gente tem a massa tropical continental. Em cima do oceano, na linha do Trópico de Capricórnio, nós temos a massa tropical atlântica. E na região da Patagônia, se deslocando para o território brasileiro, a gente tem uma massa polar atlântica, né, ou antártica, que vem lá da Antártica. E essa massa de ar, ela vai... Oi? Eu ainda estou na terceira massa aí, que eu... Na massa da equatorial, a terceira massa que o senhor falou aí, por favor, repete para mim. Essa aqui primeira. A massa equatorial continental, em cima do Equador, ela é quente e úmida. A massa equatorial atlântica, que se forma em cima do Oceano Atlântico, também é quente e úmida. A massa tropical continental, que se forma em cima do Pantanal e do Chaco, no Paraguai, na Argentina, é quente e seca. E em cima da região tropical, a gente tem a massa tropical atlântica. E vinda lá da Antártida, a massa polar antártica. Oi, Edilane, tem que desligar seu microfone aí, que está dando uma microfonia. Tá? Então, essas são as massas de ar que atuam no Brasil. Nós vimos que as massas de ar, ao se movimentarem, elas criam uma região de contato que a gente chama de frente. Tá? Então, a frente é a região onde a gente tem o encontro, né? Onde a gente tem o contato entre duas massas de ar, tá? Que é uma frente fria ou uma frente quente, tá? Nós vimos que, geralmente, nessas regiões, você tem a formação de vórtices, né? O que são vórtices? Vórtices são os ciclones que se formam, né, nessas regiões, ou seja, são regiões que, por terem uma pressão muito baixa, são áreas de baixa pressão atmosférica, elas criam uma área que acaba recebendo massas de ar vinda de outros lugares,
e isso acaba criando um movimento. Esse movimento de rotação gera o que a gente chama de ciclones, né? E alguns desses ciclones podem se transformar no que a gente chama de furacão, né? Ou tufão. Nós falamos que existe uma escala, né? Uma escala que essa escala é marcada pela velocidade desses ventos e elas variam de categoria 1 até categoria 5. Tá? Então, isso tudo foi o que a gente viu na aula da semana passada, na aula do dia 13, né? Do dia 13 de julho, que a gente falou sobre massas de ar, né? A aula de hoje, a gente vai falar sobre nuvens e meteoros, tá? E aí eu peço que vocês tenham um cuidado muito grande, que quando eu me refiro a meteoro e meteorito aqui, eu não estou me referindo apenas a fragmentos rochosos que caem ou que entram na atmosfera, tá? Se você for analisar, por exemplo, a origem da palavra meteoro, né? Ela tem origem, né? Deixa eu ver se está na outra. Ela tem origem, tá? Em qualquer coisa que entra na atmosfera, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas vamos falar sobre nuvens em primeiro lugar, tá? As nuvens, então, são conjunto formado por minúsculas partículas de água, gotículas de água, na forma líquida ou sólida, ou ambas, ao mesmo tempo que estão em suspensão na atmosfera, tá? Então, as nuvens são resultados do processo, né? Você tem aqui o Sol aquece a água, a superfície da água, essa água se aquecer, ela passa para o estado gasoso, se transformando num gás, né, que vai para a atmosfera, e à medida que elas vão se agrupando, essas gotículas de água, esse vapor de água, vai formando as nuvens, tá? Então, as nuvens são resultado direto do processo de evaporação da água ou de cristais de gelo, que se agregam aos núcleos microscópicos, em geral, de poeira suspensa na atmosfera. Então, você vai ter núcleos de poeira e a água ela vai crescer ao redor desses núcleos, formando essas pequenas gotículas. E aí a chuva nada mais é do que você ter o ajuntamento dessas pequenas gotículas, tá? Então, quando você tem uma nuvem, né, quem já esteve num lugar muito frio de manhã, ou mesmo nesses dias que a gente está no inverno, né, quem acorda às 6 horas da manhã, como é que vê aquele nevoeiro? Se você perceber, aquele nevoeiro são minúsculas gotículas de água que estão ali, né, favorecida por alguns fenômenos atmosféricos. Então, basicamente, é isso que a gente chama de nuvem, ela é resultante desse processo que está ligado ao que a gente chama de ciclo hidrológico, né? Então, o ciclo hidrológico nada mais é do que esse caminho natural da água, né, que evapora, precipita. Ao precipitar, a parte vai escoar, a parte vai infiltrar, essa parte que escoa, ela retorna para o mar, e aí esse processo é contínuo. O arrefecimento do ar úmido na atmosfera é que vai dar origem às nuvens. Então, à medida que, quando a gente falou sobre transformações de estado, né, por exemplo, quando a gente fala a passagem do estado líquido para o estado de vapor, a gente sabe que eu preciso aquecer esse líquido, né? Ao aquecer o líquido, ele vira vapor. Para fazer o inverso, eu preciso fazer o que com esse vapor? Eu preciso resfriar esse vapor, tá? Então, aqui essa pedrinha de gelo é para mostrar que eu preciso resfriar. Ao resfriar o vapor, ele se transforma em líquido, tá? E na medida que está sendo resfriado, ele primeiro vai formar essas pequenas gotículas, né, de água que vão se agregar à poeira e vão formar, né, gotículas maiores que vão se juntar até formar uma gota de chuva que vai, devido à gravidade, ele vai cair, tá? Esse processo, deixa eu ver, acho que entrou alguém. Esse processo de diminuição de temperatura para formar... Oi?
O Daniel perguntou se esse processo desse vapor que volta em forma de água se chama condensação. Isso. É isso mesmo, o Daniel. É o processo de condensação, tá? É o processo de condensação. Quais são os fatores que promovem essa condensação? De que forma vai se dar essa condensação? Através do resfriamento do ar, tá? Então, resfriamento é que vai levar ao processo de condensação. E como é que você pode resfriar essa nuvem? Então, se você, por exemplo, no mecanismo de convecção, o que você tem? A superfície aquecida, evaporação, vai empurrar a nuvem para cima, e a gente sabe que quanto maior a altitude, menor temperatura. Então, à medida que a nuvem está subindo, ela vai encontrando temperaturas mais baixas, e à medida que ela encontra temperaturas mais baixas, aí ela precipita, ocorre a precipitação, porque houve o processo de condensação. Esse movimento para cima, para provocar esse resfriamento, também pode ocorrer por alguma barreira topográfica. Exemplo, uma montanha. É o que ocorre, por exemplo, no Nordeste brasileiro, devido à presença da Borborema, né, da província da Borborema. Ou seja, toda a umidade que vem do mar, pelas nuvens, ao encontrar essa barreira geográfica, essa barreira, né, orográfica, ela força as nuvens a subir, e aí quanto maior a altitude, menor temperatura. Baixou a temperatura, resfriou o vapor d'água, a gente tem a precipitação. E aí, geralmente, você tem a formação de desertos do outro lado, porque a umidade não consegue chegar. Tá? Outro mecanismo também é a própria convergência do ar, ou seja, a região de baixa pressão, lembra que a gente falou lá dos vórtices, que são aquelas áreas de baixa pressão que atraem, né, o ar da região, atraem o ar da região, porque aqui você tem baixa pressão. Então, na medida que ela traz esse ar das outras regiões, ele vai subir, e aí, novamente, maior altitude, menor temperatura. Novamente, a gente tem o processo de precipitação devido à condensação do vapor, né, da água que está no ar atmosférico. E eu também tenho quando você tem o avanço de uma frente fria. Então, se você tem numa área, né, muito quente, uma intensa evaporação, formação de nuvens, e aí você tem um avanço de uma massa de ar frio, é o que vai provocar o resfriamento dessa nuvem e, consequentemente, você vai ter a precipitação atmosférica. Então, esse processo de ascensão aqui no sentido de subida do ar atmosférico, o ar está subindo, ele está em ascensão. É o processo-chave para a formação das nuvens, vai levar à formação de nuvens e vai levar ao processo de precipitação desse vapor d'água. Tá? A convecção, a convergência de ar, a elevação topográfica ou devido ao levantamento provocado por uma frente. Então, o ar precisa ascender, o ar precisa subir para que ele possa ser resfriado ou que ele tenha contato com uma frente fria para provocar esse resfriamento e ocorrer, né, o que a gente chama de condensação. Deixa eu mexer aqui. As nuvens, elas são classificadas, né, segundo o seu aspecto. Então, de uma maneira geral, o aspecto da nuvem, então a gente tem esse aspecto, né, estratiforme. Então, as estratiformes são aquelas que têm grande extensão, né, vertical ou horizontal. Então, você tem os estratos, são aquelas que tem grande extensão na linha do horizonte, ou seja, no sentido horizontal, apresentam pequena espessura e a precipitação é leve e contínua. E tem as cumuliformes, as de formato cúmulo, ou seja, são essas que você tem grande extensão vertical,
né, é espessa, é isolada, a precipitação é forte e ocorre na forma de pancada localizada. É aquela nuvem que a gente observa, principalmente que a gente está numa região muito plana, que a gente consegue observar de longe, né, aquela nuvem escura, né, e a gente consegue até observar que você está vendo que está chovendo ali. Então, essas são chamados cúmulos. E as estratiformes são mais aquelas de quando o céu está encoberta. Elas são finas, mas elas são, né, têm uma grande extensão horizontal. Então, elas fazem uma grande nebulosidade. Então, a diferença é essa. Essa você tem estratos, forma de estratos, e essa aqui você tem a forma de cúmulos, ou seja, né, de formatos mais verticalizados. Os estágios ou grupos da classificação... Oi? Só para me avisar a Edilane que eu vou substituir ela agora. Obrigado. Beleza, tranquilo. As nuvens, a gente tem algumas classificações para essas nuvens, tá? Que ela se baseia principalmente na altura da base em relação ao solo, sendo as principais, né, características que a gente pode classificar o gênero, a espécie e as variedades de nuvens. Então, de acordo com a altitude, a gente tem, por exemplo, aqui as cumulonimbus, né? Os nomes aqui tão difíceis de serem lidos, mas tem na apostila que eu enviei para vocês. Então, você tem desde as estratocúmulos, estratos, né, as cirrus, os diversos nomes aí que vocês podem acompanhar aqui, por exemplo, né? Então, os gêneros principais são os gêneros cirrus, né? Cirrocúmulos, cirroestratos, né? Altocúmulos, autoestratos, tem aqui outra, né? Nimbus estratos, estratos cúmulos, cúmulos e cumulonimbus. Então, todas essas vocês veem que elas têm um conjunto de letras, né? Para que dá origem, que dá o nome, né? Então, CL, né? Cirro, CC, né? Cirrocúmulos, CS, cirroestratos, AC, autocúmulos. Então, esses nomes, eles, aqui no Brasil, a gente usa isso, né? Nimboestratos, NS, estratos, ST. E aí, elas podem ser também classificadas segundo a espécie. Então, eu posso ter uma cirrus da espécie fibratus, que lembra fibras, né? Ou mais formando como se fossem castelos ou flocos, e tem variedades também, tá? Aí alguém poderia dizer, professor, mas é para decorar esses nomes? Não, pelo amor de Deus, nada de decorar. Eu quero que vocês saibam que existe uma classificação, e que essa classificação, se um dia vocês forem trabalhar com alguma coisa ligado aí, ou nesse Atlas Internacional de Nuvens, para vocês poderem, né, se aprofundar nesse tema, entender, dar nome às nuvens. Então, o que a gente precisa saber é só que as cúmulos são aquelas enormes, grandes, com grande extensão vertical, e aquelas que são, né, mais horizontalizadas, que são mais baixas, inclusive. Mas existem variações de uma para outra, e essas variações são grandes. Mas, a princípio, não nos interessa, né, esses nomes, né? Não nos interessa os processos que ocorrem, os processos que estão associados. A gente pode classificar também em função da altura dela, né, do estágio delas. Por exemplo, né, estágio alta, né, a distribuição vertical, nas regiões polares, elas variam de 3 a 8 quilômetros. Nas regiões temperadas, de 5 a 13 quilômetros. Nas tropicais, de 6 a 18. Nos estágios de média, nas regiões polares, de 2 a 4, e baixa até 2 quilômetros. Então, aí vocês veem que essas medidas, né, elas variam em função da região, para a região temperada, região tropical ou região polar. E aí eles têm aqui as nuvens mais frequentes para cada uma dessas áreas, né? Cirrus cúmulos, cirrus estratos, altocúmulos, né? Então você tem aqueles nomezinhos que a gente viu anteriormente, né, que são significativos. Então, você vê, por exemplo, essas ST, né, que a gente viu aqui embaixo, né, quais são as STs? ST, esses são os estratos, e os estratos cúmulos, eles ocorrem,
né, em regiões mais baixas, eles estão associados a alturas mais baixas. Tá? Tudo isso você tem nesse Atlas Internacional de Nuvens, que tem todas as informações que vocês precisarem. Né? Vocês, como professores de geografia, como atuantes na sala de aula, seja do ensino fundamental até o ensino médio, ou mesmo ao curso ao nível superior, vocês precisam saber que existem essas classificações, que essas classificações são importantes, mas ninguém precisa decorar nada disso, ninguém precisa desse tipo de informação. A gente tem, o nosso cérebro é igual um computador, e ele tem uma capacidade aí de memorização. Então, vamos ocupar com informações importantes, com informações relevantes, e não com informações que a gente pode usar uma máquina no lugar de ficar gravando isso aí. Né? As nuvens, né, chamadas nuvens orográficas, são aquelas que vão subir por causa do relevo. Tá? As nuvens orográficas formam uma corrente de ar que transpõe uma colina ou montanha isolada, ou mesmo uma cordilheira, podendo se localizar embaixo ou acima do obstáculo. Então, a tendência, né, das brisas é empurrar essas nuvens que se formam nos oceanos para as regiões continentais, e se ela encontrar qualquer tipo de barreira geográfica, que no caso essa barreira orográfica, né, ela vai descarregar parte da sua condensação aqui e vai provocar nevoeiros aqui. Por exemplo, São Paulo, né, se você pegar aqui, por exemplo, Santos e São Vicente na Baixada Santista, e São Paulo, né, lá no alto do Planalto, né, grande parte das chuvas, elas se concentram em São Paulo justamente por causa dessa característica, né? À medida que o ar vai a massa de ar empurra essas nuvens de encontro à Serra do Mar, ela eleva essas nuvens e vai provocar chuvas na região de São Paulo. Mas à medida que vai indo para o interior, vai diminuindo, né, esse percentual de precipitação nessas áreas mais distantes. E aí vem o que a gente comentou, né, quando eu falei de meteoro. Então, quando a gente se refere, né, meteorum, que significa fenômeno no céu, tá? Ou seja, qualquer coisa que tenha no céu, a gente chama de meteoro. Então, meteoro não se refere, pessoal, a pedra ou rocha, tá? Pedra ou rocha que vem do espaço, a gente dá o nome de meteoro, mas é um tipo de meteoro, é um chamado litometeoro, tá? Que quando entra na atmosfera, ele se em contato, né, com o ar atmosférico, né, ele entra em atrito e ele se queima, e dependendo do tamanho dele, se for muito pequeno, ele vai se dissolver, ele vai se desintegrar ao entrar na atmosfera. Então, tudo que vem do céu, tudo que está associado ao céu, vem do grego meteoron, né? É um fenômeno diferente de uma nuvem na atmosfera ou na superfície terrestre, tá? Então, quando a gente fala de chuva, por exemplo, a gente está se referindo a um fenômeno meteorológico, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Pensei que tivesse entrado alguém, fez barulhinho. Eles são classificados em 4 grupos, né, de meteoros, os chamados hidrometeoros, litometeoros, fotometeoros e eletrometeoros. Tá? E cada um deles apresenta algumas características. Por exemplo, o hidrometeoro, né? Os hidrometeoros são, né, qualquer um que tenha água. Tá? Então, a chuva, o chuvisco, a garoa, a geada, o granizo, a neve, o orvalho, tudo isso é uma forma de meteoro, é um hidrometeoro. Tá? Quando a gente tem, por exemplo, a rápida passagem do estado, né? Lembra que para você tem o gasoso, né? O vapor da água, e para você transformar em líquido, você precisa
né, baixar a temperatura. Quando essa temperatura baixa muito rápido, a água congela, né, e forma o chamado granizo. Não confundir, pessoal, com granito, pelo amor de Deus. Nunca falem isso na vida de vocês, chuva de granito, porque vai matar todo mundo o dia que ocorrer uma chuva de granito, porque granito é uma pedra, é uma rocha, tá? Então, chuva de granizo, né, são aquelas pedras de gelo que caem sobre a superfície, variam de uma bolinha de gude até uma bola de beisebol, uma bola de tênis, né? Os tamanhos são variáveis ali, tá? Então, todos esses fenômenos relacionados à água, à queda de água na superfície. Então, nuvem é uma coisa e meteoro é outra. Meteoro é quando, no hidrometeoro, é quando você tem o vapor, né, se transformou em chuva, e aí sim a chuva é um tipo de meteoro. Tem os litometeoros, as relacionados à fumaça, tempestades de poeira, né, turbilhões de areia. Então, aqui você vê, por exemplo, nos desertos, isso ocorre muito, né, você tem, né, a elevação aqui dessa areia, né. Você tem os fotometeoros, fotos aqui tem a ver com luz, né, que formam, por exemplo, os halos, os arco-íris, a glória, a irisação, são alguns fenômenos que estão associados, né, aos chamados fotometeoros. E os eletrometeoros são aqueles associados a descargas elétricas. Então, você tem os trovões, você tem os relâmpagos, fogo de São Telmo e as auroras, tanto a aurora polar quanto a aurora austral, né, que são fenômenos que estão ligados a fenômenos atmosféricos, que estão ligados, né, à chamada passagem de energia elétrica, né, na atmosfera. Aqui apenas alguns exemplos, né? O nosso famoso arco-íris, né? Que você tem a decomposição da luz branca, que a luz solar é uma luz branca, mas é uma luz composta de várias cores. Essas cores, quando o raio solar atinge, né, o que a gente chama de gotas de chuva, quando atinge as gotas de chuva, a luz branca é decomposta, né, nas chamadas nas diversas cores do arco-íris, e aí forma aquele halo característico do arco-íris. Tem os arcos de névoa, né, as glórias, por exemplo, são vistas na atmosfera, espectros de Brocken, os halos é quando você vê, por exemplo, quando forma aquele círculo ao redor do Sol, o parelo, a iridescência, quando você tem aquelas nuvens que apresentam cores diferenciadas, os raios crepusculares, quando você tem, né, o raio passando por determinados buracos nas nuvens, né? Os raios anticrepusculares, né, o contrário, é quando, né, você tem as nuvens formando sombras, né? O espelhismo é quando quem já viajou para o Nordeste de carro, ou de ônibus, ou caminhão, que já viajou na frente, olha a estrada muito na frente, você vê que parece que está molhado, ou que está evaporando aqui, né? Você vê o espelho, é como se tivesse formasse um espelho em cima da pista. É um fenômeno, né, atmosférico. Os chamados raios verdes, o air glow, né? Isso aqui é uma aurora, né, uma aurora polar, né? Que é uma aurora polar, chamada aurora boreal, né, que você tem descargas elétricas. Então, todos esses são fenômenos atmosféricos ligados ao que a gente chama de meteoro, né? Já o meteorito, aí lembra-se quando vocês tiveram as aulas lá de geologia, em geologia geral, vocês aprenderam que tudo que termina com ita é mineral, e tudo que termina com ito é rocha, tá? Então, terminou com ito é rocha, terminou com ita é mineral. Monazita, zirconita, calcita, né, são todos minerais. Granito, granodiorito, riolito, né, são rochas. Então, o meteorito é um meteoro na forma de rocha ou de pedra, que ao penetrar na atmosfera produz uma incandescência, ele se queima, né, temporária, que resulta da fricção, né, do seu contato com os gases presentes na atmosfera.
São fragmentos da formação solar, são pedaços de rocha ou de poeira estelar que estão no espaço, né, que são ainda do processo de formação do sistema solar. Você lembra que o sistema solar se formou há cerca de 12 bilhões de anos atrás, vocês viram nas aulas de geologia geral. Nesses fragmentos de corpos interplanetários, esses fragmentos de material que está no espaço, que ao entrar na atmosfera, ao serem, né, atraídos pela força gravitacional da Terra, e ao entrar em contato com a nossa atmosfera, eles queimam, né, eles literalmente queimam ao entrar no nosso espaço. No caso do Brasil, o maior meteorito que a gente tem aqui no Brasil é o Bebengó, né? O Bebengó é o maior do Brasil e o 15º maior meteorito do mundo. Ele pesa 5.360 quilos, mede, né, 2,20 metros por 1,45 por 58 centímetros, essas são as dimensões dele, e ele estava lá no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro. No dia que eu ia visitar, por incrível coincidência, né, ele pegou fogo, foi o dia que houve um incêndio no Museu Nacional, mas é claro que ele não teve problema nenhum, né, pessoal? Né, ao entrar na atmosfera, ele teve a sua superfície, né? Você vê que a superfície aqui é escura devido a queima provocada pela reentrada na atmosfera, e aqui fizeram um corte nele para coletar, para fazer algum tipo de ensaio, né? E você vê que ele está todo queimado. Então, o incêndio do Museu Nacional não provocou nenhum problema para ele, foi que ele já havia passado por situações piores do que o Museu Nacional. Mas muita coisa que estava no Museu Nacional foi perdida, tá? Eu lembro que no dia que eu fui no museu, eu tinha ido no Museu do Amanhã, que fica ali no centro do Rio de Janeiro, e estava programando para ir à tarde visitar o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro. Isso foi há uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás. E aí nós desistimos e falamos, vamos no dia seguinte. Foi justamente quando pegou fogo, né, no museu. Aqui tem uma imagem do ano que ele foi encontrado lá em Monte Santo, na Bahia, em 1784, tá? Ele é um condrito, né, formado de ferro e níquel, né, e tem material rochoso também, mas ele é basicamente ferro e níquel, e ele se encontrava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Né, ainda está em processo de recuperação, de reconstrução, mas logo quando ele estiver pronto, né, novamente vai ser a figurinha-chave, né, um dos maiores objetos a serem visitados no Museu Nacional do Rio de Janeiro, lá na Quinta da Boa Vista, do lado do estádio, pertinho ali do estádio do Vasco e pertinho do museu do Zoológico do Rio de Janeiro. Aqui estão algumas pessoas que encontraram, né, os caboclos que encontraram, os cientistas da época que foram lá buscar. Você vê que a bandeira aqui, é a bandeira do Brasil Império, né? Então você vê que é 1784, se a gente pensar que a família real portuguesa só chegou no Brasil em 1808, e a nossa independência foi em 1822, aqui a gente pode dizer que aqui era o Brasil colônia ainda, né, 1784. O Brasil Império, ele vai de 1808 até 1889, quando nós passamos de um império para uma república, tá? Então, mas 1784 é o período do Brasil colônia, mas já tinha, né, alguém aí fotografando, né, eu não tenho muita certeza dessa data não, pessoal. Agora que eu estou analisando, eu acho que 1784 é uma data meio... Depois eu vou dar uma pesquisada melhor para vocês e dou uma confirmada nesse ano aí, tá? E os asteroides, por último, os asteroides, que são resíduos rochosos de dimensões menores do que um planeta, tá? Então, essa é uma discussão muito grande. Por exemplo, Plutão deixou de ser planeta alguns anos atrás, porque a sua dimensão era muito pequena, né? O tamanho era muito pequeno, e aí foi considerado um planetóide, né?
e aí ele não tinha tamanho para ser considerado como um planeta, ele foi considerado acho que é um planetóide, é um protoplaneta, alguma coisa assim. E os asteroides são menores do que Plutão. Alguns deles, pessoal, possuem até satélites naturais, né? Só lembrando que satélite é aquilo que gira ao redor de alguma coisa maior. Por exemplo, a Terra, né, o nosso querido planeta, ele tem um satélite natural, que é a Lua, né, que gira ao redor, né, da Terra. Então, existem alguns asteroides, né, que não são planetas, mas são muito grandes, que têm satélites naturais. Tá? Então, esses resíduos de dimensões menores, ainda da formação do sistema solar, formam um cinturão, né, chamado cinturão de asteroides, que fica localizado entre Marte e Júpiter. Tá? Então, e alguns, inclusive, quando saem daqui, conseguem sair daqui por algum motivo, eles podem ser encaminhados por força gravitacional, atingirem a Terra, mas é bem provável que atinjam Júpiter, que tem uma força gravitacional muito maior do que a da Terra. Então, basicamente, pessoal, para a aula de hoje, eram essas informações aí que a gente tinha para falar para vocês, né? E aí a gente fica, né, à vontade aí para vocês fazerem as perguntas que vocês acharem mais interessantes. Eu vou entrar. Oi? Vou entrar agora. Ok, Dilane. Pessoal, pode ficar à vontade agora para fazer perguntas, tirar dúvidas, né? Fica à vontade aí com vocês. Perguntas, dúvidas? Professor Daniel quer perguntar. Pode perguntar. Essa massa de ar equatorial? Massa de ar? Por que essa massa de ar é equatorial? O nome dela é equatorial. Deixa eu voltar lá na nossa apresentação. Se a gente pegar, né, o planeta, a gente tem linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, Círculo Polar Ártico. Quando eu falo que uma massa equatorial, é porque ela se formou em cima da região equatorial. Se eu falo que a massa é tropical, é porque ela se formou em cima de alguns dos trópicos. Se eu falo que a massa é polar, é porque ela se forma na região polar. Então, esse nome equatorial é porque a massa de ar se formou em cima da linha do Equador, na região em cima da linha do Equador. No caso, né? No caso do Brasil, essa região é a região amazônica, né? Então, o ar, como chove muito em cima da região amazônica, é uma região muito quente e úmida, o ar que vai se formar aqui, em cima vai ser um ar quente, uma massa de ar quente e úmida. Então, por isso, o nome equatorial.
Entendi, professor. É porque eu não tinha entendido, né? Aí eu imaginei que porque chovia muito, né? Mas agora ficou bem claro. Deu para entender. Obrigada. Mais perguntas, pessoal? Pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas, vamos encerrar a nossa aula e já se preparar para a próxima aula, né? Novamente eu chamo a atenção de vocês para as atividades que estão disponíveis lá na plataforma, para vocês estarem fazendo as atividades, não deixarem acumular, tá? Não façam igual os alunos do ensino médio, que eles ficam esperando uma avaliação grande para pegar uma nota maior. E eu não vou ter nenhuma prova ou avaliação muito grande, com valor muito grande. Os valores vão ser sempre entre esses 5 pontos, 3 pontos. Então, vão ser diversas atividades, valendo pouquinho. Então, você não pode deixar acumular essas atividades, que depois vai ficar muito ruim para fazer, depois se tiver muita coisa, né? Depois que tiver muita coisa acumulada. Ô, professor. Pode falar, Vanderlei. Eu tinha uma curiosidade aqui para compartilhar com o senhor, acabou que a internet caiu aqui minha conexão. É o seguinte, eu observei uma vez nuvens sobrevoando, né? E percebi que uma camada mais abaixo, perto da Terra, estava lenta, e uma camada mais acima estava em outra velocidade. Como que eu consigo identificar o nome desses ventos aí, ou o que esse fenômeno está ocorrendo? Vanderlei, as massas de ar que se deslocam próximo à superfície da Terra, elas são resultantes daqueles movimentos resultantes do gradiente de pressão, da diferença de pressão atmosférica. Então, quanto maior esse gradiente de pressão, maior é a velocidade desse vento, tá? Mas a partir do momento que você sobe, vai para altitudes mais elevadas, você tem o que os geógrafos chamam de correntes de jato, que são correntes de ar com uma velocidade maior, tá? Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses descobriram que tinha uma corrente de ar muito alta, uma corrente de jato muito alta, que passava em cima do Japão e ela se deslocava para o território dos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles começaram a montar umas bombas, né, com balões. Esses balões subiam até essa altura dessas correntes de jato, e elas eram transportadas até o território americano, e lá elas caíam, tá? E aí, os resultados foram ínfimos, né? Acho que uma pessoa morreu, né, dessas bombas, mas foi porque ela caiu no chão, ele foi mexer e ela explodiu. Mas a maioria delas caiu no mar, e as que caíram em terra, caíram em regiões alagadas, ou seja, você nunca tinha certeza do local onde essa bomba iria cair. Então, essas correntes de jatos são correntes situadas em altitudes bem elevadas, né, acima dos 10 mil metros. Né? Se você pegar alguns aviões, inclusive, né, se você pegar a viagem de ida e de volta de alguns lugares, devido a essas correntes de jato, a diferença da viagem de ida e de volta costuma ser significativa, né, de um lugar para o outro. Mas são correntes chamadas correntes de jato, que são mais elevadas. Tá? Respondi, Vanderlei? Obrigado aí, professor, mais uma vez. Tranquilo. Mais uma curiosidade eliminada.
Professor Daniel quer perguntar. Pode perguntar, Daniel. Por exemplo, eu quero perguntar sobre atividade. Porque eu não estou conseguindo preparar o meu mapa que tem numa atividade passada, porque eu não consegui entender como que eu vou montá-lo, né, esse mapa, como que eu vou desenhá-lo. Eu tenho dúvida, como que eu posso fazer ele? Eu dei uma olhadinha, mas eu fiquei confuso. Você pode me dar uma... Você viu o início da aula? Aquela revisão que eu fiz da aula passada? Aquilo é um mapa mental, onde você pega, a partir de um determinado assunto, você começa a estabelecer. Vamos voltar lá novamente. Professor, ele está perguntando se essa atividade se assemelha com a primeira que você passou. É a mesma coisa? Porque eu estou entendendo aqui... Todos os mapas mentais, eles são iguais. Iguais no modo de fazer, mas eles são diferentes no tema a ser abordado, né? Por exemplo, se a gente fosse usar o exemplo de hoje, né, e a gente fosse falar sobre o exemplo da aula de hoje, a gente falou sobre nuvem, tá? Então, nuvem é o nosso elemento central no nosso mapa mental. E a partir da nuvem, a gente viu o quê? A gente falou sobre o conceito de nuvem, né? A gente abordou qual é o conceito de nuvem. Depois a gente falou quais são os tipos de nuvens, né? A classificação das nuvens, tá? E aí, a partir de cada um desses temas, né, você abre para mais informações que vocês vão, né, conectando. Depois de nuvem, a gente falou nos meteoros, tá? E aí, a partir dos meteoros, a gente, né, falou sobre o conceito, sobre a definição de meteoro, né? Depois falamos sobre os tipos de meteoros, os litometeoros, né, os hidrometeoros, os fotometeoros, e aí por aí vai. E aí você vai associando, né, na realidade, um mapa mental, né, um mapa mental é uma forma de você, né, fazer... é uma forma de você resumir conteúdo seguindo determinadas sequências, né? Então, o mapa mental, basicamente, é uma forma de você estudar ou de você apresentar um determinado conteúdo onde você segue uma hierarquia, você segue uma sequência de apresentação. Então, basicamente, é isso. Qualquer coisa, quando eu falo na atividade, é para você escolher um tema qualquer e você fazer um mapa mental deles. Não do que a gente já viu até hoje na aula. Nós falamos sobre o conceito de tempo, falamos sobre o conceito de clima, falamos sobre os elementos do clima, temperatura, umidade, pressão atmosférica, falamos sobre os fatores do clima, latitude, altitude, relevo, né, vegetação, massas de ar, correntes marítimas. Então, você pega um desses temas e você faz o mapa mental deles. Existem alguns aplicativos que você pode usar, né? Tem nos sites de produção de mapa mental, mas se você não tem essa facilidade, você pode fazer na mão, escrevendo, desenhando, usando cores diferentes. Beleza? Okay. Eu estou em dúvidas, mas eu vou fazer a atividade. Qualquer outra questão, eu entro em contato. Beleza, então. Pessoal, então vou dar uma boa noite a vocês, uma boa semana, e semana que vem a gente se encontra novamente para mais uma aula de climatologia geográfica. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Satisfação ficar com